Bom, nós rodeamos esse tema várias vezes aqui, hoje e ontem também, mas hoje mais, não? E agora nós vamos enfrentá-lo, inclusive com a chance de suprir alguma coisa que foi apontada como uma falta, não? A ausência de mulheres no nesse espaço, não? É, salvou, tá bom. Bom, o tema foi na verdade o tema está ligado ao feminicídio, sem dúvida, mas eu achei que eu devia colocar o parricídio aí mais como uma provocação, não. Ok, o parricídio é o assassinato do pai, não. Eu acho que isso tem alguma relação, mas enfim, foi mais uma provocação. Vamos ouvi-la, Renata. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Técio. Eu queria cumprimentar todos aqui nessa sala em nome da querida Sônia, né? Sônia, que ontem a gente conversava, ela é daquelas mulheres que trabalham com cuidado, aquela invisibilidade que a gente viu aí na prova do Enem, né? As mulheres, ela disse para mim que estava cuidando aí do telhado, fazendo, lustrando o telhado para que a casa ficasse linda. E nós mulheres, nós temos essa capacidade, né? Se o senhor chegar lá em casa sexta-feira, que é o dia que eu volto para casa, o senhor vai me ver com uma vassoura e um pano de chão na mão, um pano de chão mesmo, com faísca, limpando o quarto dos meninos do jeito que a gente acha que tem que ficar, porque as mulheres são assim, né? Elas conseguem. O ministro ainda há pouco me chamou a atenção. Eu vi você mexendo no celular, eu estava mexendo no celular, anotando no celular. Mas eu disse a ele: a gente consegue ouvir com o ouvido, ouvir com o outro, falar e enxergar. É uma habilidade feminina. Dito isso, eu quero dividir esse espaço de fala com todas as mulheres que estão aqui, que são infinitamente melhores que eu, são mais intelectualizadas que eu. Dizer que eu não opero nessa frequência desse grupo, a minha frequência é bem inferior, é um grupo de intelectuais, eu sou uma observadora do mundo. Na verdade, eu sou totalmente empírica. E antes de começar a minha fala especificamente do tema proposto, eu queria dizer que, como líder classista que eu fui 10 anos da minha vida, né, eu deixei a AMB, a maior associação de juízes do mundo, em dezembro do ano passado, eu reafirmo tudo que o ministro Toffoli acabou de dizer. É que tudo e tanto para no judiciário. Tudo porque todas as questões da sociedade, até da população vulnerável que não tem casa, chega, como ele disse, centavos as pessoas cobram, né, no judiciário, e tudo porque nós temos o maior acesso à justiça do mundo. A nossa Constituição é a mais emblemática em garantia de direitos fundamentais. Então, não tem possibilidade da gente criar filtro, e toda vez que a gente cria filtro, há uma relação natural e legítima da sociedade em não deixar que esses filtros aconteçam. A gente tem o maior desafio agora com o ministro Barroso, com quem eu vou trabalhar, se Deus quiser, no Conselho Nacional de Justiça, de criar um freio para a maior causa de judicialização no Brasil, que são as execuções fiscais, é o poder público usando o judiciário, custando caro para o próprio judiciário, e há a possibilidade de a gente criar um piso aí para a propositura de execuções fiscais, e talvez isso ajude um pouco no tempo de processo, que não é o pior tempo de processo do mundo, é um dos melhores tempos de processo do mundo, né? Nós visitamos, eu com o ministro Toffoli, com a agenda feminina, quando ele era presidente do Conselho Nacional de Justiça, eu presidente da MB, nós visitamos o judiciário do mundo todo, da Europa, e nós pudemos ver que lá os processos são de papel e que os recursos duram pelo menos 10 anos para serem respondidos, processados e respondidos. Então, a gente tem que afastar mesmo a síndrome de cachorro vira-lata e melhorar o que a gente tem que melhorar. Dito isso, eu quero fazer duas colocações sobre a minha fala, que vai ser muito breve, eu não vou cansar vocês. Uma, eu vou convidar vocês para uma pequena viagem, uma viagem que me inspirou, que foi inspirada por uma escritora ativista inglesa, chamada Laura Bates. Ela acabou de lançar um livro chamado Men Who Hates Women, e nesse livro ela discute muito profundamente a questão das comunidades que pregam o ódio contra mulheres. A gente acha que isso não existe, mas isso existe. E a segunda
proposição que eu vou fazer é uma proposição de reflexão, e eu vou falar ao final, também baseada num livro muito interessante, que eu acho que é o grande pacto que a sociedade precisa fazer para a gente mudar esse estado de coisas que a gente vive. Os problemas a gente conhece, as teorias a gente tem, os grandes pensadores a gente tem, e eu penso como o meu querido professor Joaquim Falcão, também fonte de inspiração para a minha vida, que nós temos ídolos nacionais e que a gente precisa resgatar esses homens de bem para a gente construir o Brasil que a gente quer. O Brasil que a gente quer não passa na mão dos legisladores, do presidente da República, ele passa pelas nossas mãos. E Gandhi já dizia isso, né? E cada um de nós, no lugar de fala, no lugar que ocupa na sociedade, todos vocês aqui ocupam um lugar importante, institucionalmente importante, e eu só acredito na força das instituições e no ser humano. Cada um de vocês tem uma responsabilidade com o mundo, com a sociedade, e a gente tem que achar as soluções e entregar as soluções. A gente tem que discutir, viver, refletir e entregar as soluções. Dito isso, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, assim, menos de um minutinho, e quando eu cheguei aqui nessa ilha linda, na Ilha Bela, eu me senti como se eu tivesse naquele brinquedo da Disney, o Soarin', que a gente viaja numa asa delta, assim, e aí desce aqueles morros lindos, né, que tem aqui, verdes, com essa floresta exuberante, e a gente encontra aquele paraíso. Então, eu quero convidar vocês a viajar comigo assim muito rapidamente, entrar dentro de um avião ou de uma asa delta, e a gente entra nesse avião e nessa asa delta para visitar um país que tem esses mares lindos, florestas exuberantes, povos originários que ocupam esse lugar lindo. Esse lugar lindo é um Estado de direito. Esse lugar lindo tem uma Constituição. Esse lugar lindo tem instituições fortes. Esse lugar lindo tem minérios raríssimos. Tem commodities que podem alimentar o mundo inteiro. Mas esse país, esse lugar, é o lugar em que 100 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto, em que 35 milhões de pessoas não têm água potável, em que 2 milhões de meninos e meninas não frequentam a escola, em que mulheres são assassinadas a cada 6 horas porque elas nasceram meninas, em que cada mulher é estuprada a cada 8 horas, sem que essas apurações e que essa punição venha em tempo necessário para gerar aquela prevenção geral que a sociedade precisa. Podem abrir os olhos. Esse lugar que a gente viajou é esse país. É o Brasil. E o que a gente está fazendo para mudar essa realidade? A pauta de gênero, né, como foi já suscitada aqui, questionada, eu fiquei morrendo de medo de alguém falar disso antes, porque eu não ia nem ter o que falar para vocês. Ela está na moda, né? É bonito, é ESG, todas as empresas têm que cumprir agora uma espécie de compliance de gênero para se legitimar, para poder fazer as concorrências públicas, as licitações, mas ela é essencial, ela é humana. Ela está na Constituição. E o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. O Brasil só fica atrás de Honduras, Venezuela, Guatemala e Rússia. Países que não cumprem tratados de direitos humanos. Na Rússia, há autorização expressa para o homem matar a mulher. Como foi no Brasil, com as ordenações filipinas, até bem pouco tempo atrás, né? Se a gente pensar assim, a história das mulheres no Brasil é uma história ainda sofrida. Elas puderam frequentar as escolas só em 1827, com a Lei Geral da Educação, só podiam aprender as 4 operações aritméticas, não podiam estudar álgebra, a matemática pura. E como é que a gente quer que as mulheres sejam cientistas? Né? Essas que são precursoras. Mas o Brasil tem a 3ª melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. E qual é o problema, então? Por que a gente tem incremento do número de feminicídios no Brasil exponencial? O número de morte de mulheres por serem mulheres só cresce a cada dia. Há um aumento expressivo em lugares como o Distrito Federal, que tem políticas, uma localidade pequena, tem políticas públicas. Professora Maria Paula,
aprovadas em funcionamento que tratam do feminicídio, tratam da morte de mulheres, mas esse número aumenta. A gente tem um aumento expressivo do número de registros de ocorrências, e a gente tem um aumento expressivo do número de medidas protetivas. O que está acontecendo? A gente precisa encontrar essas respostas. E as respostas podem ser pensadas no que foi dito aqui, né? Eu pensei um pouco sobre feminicídio e psicanálise, sobre parricídio, né? Acho que o professor propôs o parricídio, porque Freud já falava que o parricídio é uma das causas, é a gênese, né, civilizatória, do processo civilizatório da violência, né, e o incesto, a proibição do incesto. Mas eu acho que eles têm, na verdade, raízes, esses dois crimes têm raízes distintas. Né? E eu enxergo muito pela minha vivência, e eu estou dizendo vivência, por quê? Não é porque eu não gosto de ler pesquisa, não. Eu adoro pesquisa, eu adoro produção acadêmica, mas o Brasil se debruça muito pouco sobre as causas do feminicídio. Aliás, no Brasil, eu não sei se vocês sabem, o Ministério da Justiça não tem os dados centralizados sobre a violência, e muito menos sobre a violência contra a mulher. No Brasil, quem fornece esses dados é uma instituição privada, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ou, em alguns estados, a gente tem o ISP, por exemplo, no Rio de Janeiro, que produz alguns dados. Mas a forma de catalogação da violência no Brasil, ela é absolutamente aleatória, vai da vontade do governante local, e muitas vezes eles não apresentam esses dados porque eles querem ganhar prêmios, né, do Ministério da Justiça, eles querem subnotificar para não mostrar que o Estado é mal governado e mal administrado. Então, quando a gente tem um problema desses de violência, de segurança pública, eu digo que a violência contra a mulher, ela não é, antes de tudo, um problema de direitos humanos e nem de saúde pública. No Brasil, ela é um problema de segurança pública. E eu não estou inventando isso. Né? Eu digo que é isso porque a maior causa de acionamento do 190, a Polícia Militar Ostensiva, em cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, capital, como o Distrito Federal, não é o roubo, não é o tráfico, não é o furto, não é o homicídio. É a violência contra a mulher. Então, se eu tenho esses registros de ocorrência e não tenho nenhuma política pública de combate à violência contra a mulher com estratégia, eu tenho um sério problema a enfrentar. Eu me pergunto muito, e me perguntam muito, porque hoje eu sou fundadora de um instituto chamado Nós por Elas, que visa trabalhar com a sociedade civil organizada para melhorar essa questão da violência contra a mulher. Me perguntam muito, mas por quê? Por que essa violência? O que acontece com os homens para assassinarem as mulheres? Primeira coisa é que o crime de feminicídio ele tem etapas. Ele começa com as violências moral, econômica. Vocês sabem que tem mulheres que ganham o seu saláriozinho, que têm o seu pequeno empreendimento. Outro dia eu recebi no WhatsApp. Renata, me ajuda, por favor. Eu tenho uma fábrica de caipirinha aqui no interior do estado do Rio e todo o dinheiro que eu ganho nessa fábrica de caipirinha, meu marido pega, esconde, e eu não tenho nem como comprar comida para os meus filhos. Eu não posso escolher no supermercado alguma coisa, eu não tenho direito a comer. Então, a gente tem violência econômica, a gente tem violência moral, a gente tem violência psicológica. E aí eu abro um outro parênteses. O Brasil teve 7 anos nas prateleiras do parlamento o projeto de lei para a criminalização da violência psicológica. Ele só aconteceu em 2021, um pacote que a gente apresentou, chamado pacote Basta, porque a esquerda e a direita discutiam os termos do crime de violência psicológica, não tinha um acordo sobre o texto. E a gente propôs o acordo e a violência psicológica foi aprovada em 4 meses, o crime de violência. Mas essas são etapas, como o stalking, né, que é aquela perseguição, são etapas antecedentes, são violências antecedentes à prática fatal do feminicídio ou aquele crime que deixa a mulher, por exemplo, deficiente, como a que deixou a Maria da Penha. E tudo isso, na verdade, ainda culturalmente é rejeitado, porque as mulheres ainda não denunciam. Elas não têm coragem ou não percebem que elas estão naquela situação de violência. Se vocês olharem para o lado, cada vizinho de vocês tem um familiar, um parente que tem
um problema de violência doméstica. Só que a gente finge que a gente não está vendo. A Sônia grita. De verdade, ela já me contou. Mas a gente está vendo agora que existe um encorajamento, né, como foi o caso da Ana Hickman, que até me procurou agora recentemente, que teve coragem de mostrar o seu rosto. Quando eu comecei a campanha Sinal Vermelho, eu procurei uma atriz, uma celebridade, para nos ajudar na divulgação da campanha, que foi feita com o Conselho Nacional de Justiça. O ministro Toffoli aceitou entrar nessa loucura que foi lançar Sinal Vermelho em pandemia. E as atrizes que eu procurei me diziam assim: Renata, eu acho que a campanha é maravilhosa, ela é necessária, mas eu não vou colocar o meu rosto em situação de violência porque as pessoas vão pensar que eu que apanho e eu não vou, perco o contrato. E a gente viu que em tão pouco tempo essa realidade se alterou. Então, o que eu acredito de verdade, professor Tércio, é que nós estamos vivendo agora um novo momento, uma quebra de paradigma em que as mulheres têm coragem de denunciar, as mulheres têm coragem de buscar ajuda, as mulheres têm coragem de romper os relacionamentos. E essa ruptura, ela gera uma reação, que é a reação violenta do homem que não aceita que aquela mulher o deixe. Aí a gente volta para aquela análise de Freud lá atrás, né, daquele vazio, né, que é criado, e é possível que isso seja a causa verdadeira do grande número de feminicídios, já que as mulheres estão conseguindo efetivamente denunciar. E o que a gente propõe como sociedade para esse estado de coisas, né? Claro que a psicologia, a psicanálise, elas ajudariam muito. Quem dera a gente tivesse nas nossas cortes, né, nas nossas instituições, um modelo de tratamento terapêutico, como acontece, por exemplo, no parricídio. No parricídio, se vocês pegarem as estatísticas, vocês vão ver que a maior parte dos parricídios é de filho contra pai, quase 80% de filho contra pai, dentro do ambiente doméstico, e estudos feitos recentemente no Canadá apontam que, na verdade, são pessoas que já têm alguma doença mental, têm alguma psicopatia, alguma perturbação, o que não é o caso do feminicídio. Vou trazer um exemplo muito concreto que abalou muito a minha vida recentemente. No dia 24 de dezembro de 2001, eu tinha ido passar o Natal em Brasília, eu ainda era presidente da AMB, e levei a minha família toda para Brasília para eu não ter que ficar longe deles, né? Porque, em geral, por conta das coisas que acontecem no recesso forense, eu tinha que atuar lá no Supremo, enfim. E no dia 24 de dezembro, eu estava reunida com a família e recebi uma ligação dizendo que a juíza Viviane Amaral, no Rio de Janeiro, tinha sido assassinada. E aí eu peguei um avião correndo, deixei todo mundo e fui para o Rio de Janeiro saber o que tinha acontecido para ajudar aquela família. Ela foi assassinada com 16 facadas do dorso para cima. Os feminicida, eles usam geralmente arma branca, porque é o que tem à mão no ambiente da clandestinidade, o ambiente doméstico, e eles atingem geralmente essa área da mulher, né, que são áreas que geram mexem com a figura feminina. E ela foi assassinada na frente das 3 filhas, barbaramente. Ela participava de um grupo chamado Liga da Justiça, éramos amigas de Niterói, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, e eu imediatamente liguei para a chefe do grupo, que é muito minha amiga, eu falei: Rosaninha, a Vivi falou em algum momento para vocês que sofria violência, o que estava acontecendo? Não, Renata, a Vivi não falou que sofria violência, a Vivi estava 3 meses separada do marido, estava morando com a mãe em casa, o marido não aceitou essa separação, inclusive tem algumas cenas dele jogando mala no portão do prédio, mas ninguém nunca imaginou que ele pudesse fazer uma coisa dessas, porque ele era um cara que demonstrava afeto nas relações com a gente ia para o Maracanã. A Vivi nunca contou para ninguém que ela sofria violência, aí depois foi se descobrindo, né, várias cenas, e a Vivi também nunca buscou ajuda efetiva. Quando ela recebeu ajuda, colocaram uma escolta para ela, porque ela teria sofrido uma ameaça, isso tudo de forma muito velada. Ela dispensou essa escolta, porque a filha mais velha falou: mãe, o meu pai falou que eu estou indo para a escola com essa escolta
isso fica feio. Você não acha que o meu pai é tão bom com você? Você não acha que é melhor dispensar? Ela dispensou a escolta e no dia que ela foi entregar as filhas para visitação, ela foi brutalmente assassinada. Por que eu trago esse exemplo? Porque, na verdade, o feminicida ele não dá sinais dessa índole violenta dele externamente. E as mulheres que são envolvidas na situação de violência, elas não interpretam essa violência, porque elas confundem o amor com esse ódio. E aí a gente volta um pouco, né, para aqueles o lado oposto, né, o amor e o ódio que a gente tem dentro da gente e a falta de contenção. Tem homens que são capazes da contenção, aliás, a maior parte dos homens é capaz da contenção. Os que não são, são esses que ficam à margem da sociedade, que são criminosos. O que eu proponho? Né? Eu não posso trabalhar com uma agenda dessa, estudar tudo isso, visitar tantos lugares como eu visitei. Eu viajei o mundo todo esse ano de 2023, eu e a Luísa Brunet, a gente trabalha junto no Instituto Nós por Elas. A gente ouviu as mulheres imigrantes, que são as que mais sofrem violência, porque as imigrantes brasileiras, 80% delas não falam a língua do país para o qual elas se dirigem e saem em situação como profissionais do sexo ou empregadas domésticas. Então, elas não têm nem conhecimento para fazer esse reporte. E quando elas chegam aos consulados, os consulados não têm também nem assistência, né, terapêutica e nem têm condições de fazer o recambiamento. E mais, pela Convenção de Haia, as mulheres que retornam ao Brasil sem autorização dos maridos, ainda que esses maridos sejam violadores sexuais desses filhos, elas são tidas como sequestradoras, por uma interpretação que a gente dá à Convenção de Haia. Então, nesse momento, a gente está trabalhando uma nova interpretação junto ao Itamaraty e tentando uma modificação legislativa para essa nova interpretação. E nesse cenário todo, né, que a gente vê de imigrantes, de mulheres, né, desguarnecidas na sociedade por dependência econômica, o que a gente propõe? Aí eu chamo, né, para reflexão final uma outra escritora, também inglesa, a Minouche Shafik, que vocês podem conhecer, porque a Minouche foi prêmio, né, foi premiada, foi prêmio Nobel, ela de economia, ela trabalhou muito bem dentro do Banco Mundial, ela é vice-presidente do Banco Mundial, vice-presidente do FMI, e ela propõe, ministro Toffoli, um novo contrato social, não é aquele de Rousseau, é um novo contrato social. E que contrato social é esse? Cuidar uns dos outros. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Cuidar uns dos outros é envolvimento nosso com essas causas que são as causas doídas da sociedade. A morte de mulheres, o feminicídio, que tem causas, né, psicológicas, tem causas na nossa psique, eu tenho certeza disso, não podem simplesmente serem tratados como algo que a gente não tem condição de resolver. A gente tem condição de resolver. Eu acredito muito, como eu disse, nas políticas públicas. Eu só trabalho no Instituto, professora Maria Paula, com políticas públicas construídas dentro das nossas regulações acadêmicas das políticas públicas, mas ela precisa do envolvimento da sociedade. E dentro do Instituto Nós por Elas, a gente propõe que, por exemplo, grandes empresas tenham em suas plantas negócios focados só em trabalho feminino, que exista dentro das empresas uma ouvidoria que ajude essas mulheres nesse processo de denúncia. Não é que a empresa tenha que assumir o problema que é interno, né, da vida dessas mulheres, mas ajudá-las nesse processo educativo, já que, em verdade, a gente ainda precisa ensinar as nossas mulheres o que elas sofrem e precisa também ensinar aos homens, e aí já tem vários grupos de reflexão terapêuticos aí nos tribunais do Brasil. E eu abro outro parênteses da síndrome de vira-lata que a gente tem. Eu visitei a França, né, e a França, o sistema, o Supremo da França está fora, né, do sistema de justiça deles. 40% dos processos que entram no judiciário francês são de violência doméstica. Quantas varas de violência doméstica tem na justiça francesa?
Zero. Não há uma única vara especializada de violência doméstica. No Brasil, a gente tem não só as varas especializadas no Brasil todo, não temos em todo o interior, é claro, porque não tem dinheiro para isso, mas a gente tem também coordenadorias de violência contra a mulher em cada tribunal brasileiro, com trabalho interdisciplinar. Então, a gente tem muita coisa, a gente tem um legado importante, precisa mesmo do envolvimento da sociedade. Eu queria terminar trazendo... eu gosto muito de música, né? Mas eu gosto muito de samba. E tudo na minha vida tem inspiração no samba. Se eu vou fazer um discurso, eu corro pouquinho, eu não sou atleta, mas eu estou ouvindo o samba. E eu acho que no Brasil a gente ainda precisa dar voz às mulheres, né? E tem um samba da Mangueira que eu gosto muito, que fala sobre o negro e sobre as mulheres, que chama História para Ninar Gente Grande, né? A história que a história não conta. Eu quero um Brasil que não está no retrato, né? Porque no retrato a gente tem os heróis brancos, né? Fortes, firmes, não tem os negros, o sangue retinto pisado não está lá naquelas fotos, naqueles retratos, mas eu quero ouvir as Marias, Marins, Marielles. Obrigada. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Sobre a importante depoimento que a juíza Renata nos traz, o único reparo que eu faria é que ela, como é comum, como as mulheres fazem na abertura das suas falas, elas começam depreciando o que elas vão falar. E, na verdade, você nos tocou a todos nós e a todas nós. Você disse que ia falar alguma coisa a menos, e o único reparo que eu queria dizer é isso, você trouxe, está trazendo um quadro dramático, um quadro que mostra várias coisas. Por trás desse quadro dramático, a capacidade de agir, a capacidade de reverter, que seja em parte, de produzir soluções. Acho que isso foi dito pelo ministro Toffoli, isso foi dito por outros. É alguma coisa que não está muito no cenário da nossa reflexão acadêmica. A gente não costuma pensar em soluções, e pensar em soluções, de uma certa maneira, é alguma coisa que é considerado menos, que é considerado rebaixado. Mais cedo, o professor Adeodato falou disso, falou do pensamento prescritivo e do pensamento normativo, e isso é alguma coisa que é tido como menor ou como se fossem soluções voluntaristas, quando, na verdade, diante de certos problemas que a gente está passando, eu acho que é um chamado, é um apelo, e o professor Joaquim Falcão acho que tem trabalhado nessa linha, um apelo para que o nosso pensamento acadêmico se harmonize, se conforme e aceite essa maneira de pensar. Só para não ficar muito longo, esse calor que a gente está sentindo aqui não é um dia, de má sorte aqui, que aliás que está tudo maravilhoso. Agradeço a Sônia, essa animadora, essa alma alegre dos nossos encontros. Agradeço o professor Tércio, mas esse calor que a gente está sentindo, esse calor absurdo, vai depender de uma hora a gente se dar conta do problema ambiental, e vai precisar desse tipo de reflexão. Não vai bastar olhar para trás e rapidamente nós vamos ter que nos pôr aqui a usar toda a nossa capacidade intelectual para enfrentar esse problema. Então, parabéns pelo seu trabalho, e dignifica as mulheres, nos honra, me sentir tremendamente representada por essa sua trajetória. Muito obrigada. Renata, vocês no Instituto conseguiram relacionar alguns dados de violência, como estratificação social, por exemplo, se o governo anterior, com maior acesso a armas, a gente conseguiu aumentar, se a gente conseguiu aumentar ou não, se houve um aumento no feminicídio por um aumento do acesso às armas na população de uma maneira geral, vocês conseguiram
ter uma medida disso, de alguma forma, no Instituto? Ou houve alguma medida dessa violência ou de alguma relação com isso? O uso de armas tem relação direta com os casos de feminicídio, né? A gente percebe que policiais militares usam muito a sua arma de serviço para assassinar mulheres, mas, como eu disse, no Brasil a gente não tem uma estatística confiável e segura sobre esses fatos, né? Alteração legislativa, o que gera, o que não gera. A gente tem apurações que são muito estáticas de um retrato daquele momento da sociedade. A gente precisa muito de pesquisa e a gente precisa muito de estratégia. A gente propõe que o governo federal tenha uma estratégia nacional de combate à violência contra a mulher, para a gente poder buscar os dados, ter incentivo a essas pesquisas e saber de verdade as causas. A gente não tem capacidade de encontrar as manchas de criminalidade contra a mulher no Estado brasileiro, porque esses dados estão difusos e não são confiáveis. Mas a gente tem feito convênios com as universidades para a gente aprofundar as pesquisas e a gente quer que as empresas que já nos procuram, a gente está nesse momento certificando 18 instituições, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Cervejaria Petrópolis. A gente está nesse momento dentro de algumas instituições fazendo essa certificação. E a gente quer que não só eles adotem essas plantas, mas que eles, femininas, que a gente acredita no empreendedorismo para melhorar a condição das mulheres, mas a gente acredita que essas instituições podem financiar as pesquisas que a gente precisa. Por exemplo, eu estava falando isso para a Guta ainda há pouco, na hora do almoço. Se a gente tem uma planta com mulheres trabalhando, qual o índice de criminalidade dentro dessa empresa? Eu tenho 200 mil funcionários, homens, mais 50 mil mulheres, como é que é essa situação? Então, essa averiguação a gente tem como foco fazer, mas ainda não existe. Queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, como o Estado, seja a polícia, Ministério Público e Judiciário, do ponto de vista não da delegacia da mulher, como é que recebem as denúncias de violência contra a mulher? E a outra pergunta, esse trabalho que o Instituto faz junto às empresas, você vê um comprometimento real ou elas estão mais preocupadas de dar uma publicidade? Tipo assim, eu estou aqui comprando um certificado de boas condutas. Como é que você vê a real resposta? Vou começar de trás para frente, mas não sem antes lembrar que o ministro Toffoli deu uma decisão muito emblemática para nós recentemente, e isso repercute na violência institucional que era feita contra mulheres dentro do judiciário. Ele suprimiu a possibilidade do uso da tese da legítima defesa contra a honra no tribunal do júri. E ele fez isso em decisão monocrática que foi confirmada por unanimidade em plenário. Não podia deixar de fazer esse registro. E lembrando que o tribunal do júri, com relação às mulheres, ele tem uma estética da violência, né? É bonito a gente ver aquelas cenas e as pessoas gostam, nas cidades do interior, elas gostam de ir ao tribunal do júri assistir a como cadáver, como é que a mulher foi morta, enfim. Existe uma estética na violência, né? E eu acredito também nessa instrumentalização que o professor Eugênio também falou, né, da linguagem. Isso está muito arraigado na nossa história, né, de patriarcado, e a gente, para debelar isso, a gente ainda vai levar algum tempo nesse processo educativo da sociedade. Mas, respondendo de trás para frente suas perguntas, eu acho que depende da instituição. As instituições públicas fazem porque querem mudar a realidade. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de receber a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro no Instituto. O procurador-geral foi lá para assinar o termo de cooperação e ele levou 5 procuradoras comigo que já fazem um trabalho espetacular, que inclusive deve ser copiado por outras instituições. Eu pedi para ele entregar essa plataforma para a gente, e lá é sério, eles não querem só o selo. O selo para eles é uma complementação, porque eles já têm enfrentado internamente com ouvidorias, eles têm enfrentado os casos de assédio e mais.
colocação de mulheres em posições de liderança, porque a perspectiva de gênero, a perspectiva própria na condução das políticas, ela é muito relevante. E eu falo por mim mesma. Eu fui a primeira mulher em 70 anos a presidir a MB. Quando eu comecei com a política de gênero na MB, né, com a campanha Sinal Vermelho, eu recebi de 3 estados bastante conservadores ameaça de desfiliação em massa. E a associação vive de contribuição financeira. E me disseram, olha, se você continuar com essa campanha aí, a gente vai se desfiliar. Se você tocar em assunto da agenda negra, pior ainda. E eu nem digo da LGBTQIA+, né, que eu não teria nem... Então, a gente tem uma dificuldade muito grande interna das instituições em trabalhar esses temas. Quando a gente tem uma instituição com coragem para isso, como a Procuradoria, como o Conselho Nacional do Ministério Público, hoje é muito mais fácil, né, trabalhar tudo isso, mas é preciso que pessoas com perspectiva de gênero entabulem essas políticas dentro das instituições. As empresas privadas ainda fazem mais por conta do bonito do ESG, mas a gente acredita na transformação da sociedade. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E quanto à pergunta sobre como as denúncias chegam, eu não compreendi muito bem se é o registro... É muito mal recebido, né? A gente tem um... para falar... Na verdade, a gente tem uma dificuldade. Por que se pede a criação de delegacias de mulheres? Porque eles acham que o atendimento seria mais efetivo. As mulheres não têm vontade de denunciar, porque elas passam um dia inteiro na delegacia, são atendidas geralmente por um homem, que não dá credibilidade. A gente não tem as salas de atendimento para elas, né, para aferir uma violência sexual, por exemplo. Enfim, é uma exposição muito grande. E a gente vê isso no caso recente da Ana Hickman. Vocês lembram o que aconteceu com ela? Quando ela resolveu denunciar, ela ligou para a polícia. Ela pediu para a polícia ir até ela, e não para ela ir até a delegacia. E aí o delegado falou, não, você tem que vir na delegacia, fazer o registro aqui. Mas por que ela não queria ir? Porque é uma cena constrangedora. Ela, celebridade, mas é constrangedor dizer tudo o que está acontecendo. Rosto machucado. Então, assim, isso é muito mal recebido. O ideal e o que a gente tem trabalhado muito com o parlamento, eu trabalho muito com a bancada feminina da Câmara, do Senado, senadora Daniela Ribeiro, quero fazer um registro aqui, é a primeira mulher a assumir a Comissão de Orçamento e Finanças do Senado Federal. Ela está fazendo uma destinação específica no orçamento público brasileiro para o combate à violência contra a mulher, porque no Brasil a gente diz que uma parte do orçamento é destinada a essa política, mas não é. É destinada à Bolsa Família, então, no final, sobra 0,04% para o combate à violência, que é essa causa de segurança pública que eu acabei de dizer. Ela vai estar destinando uma parte do orçamento carimbado para isso, e a deputada Soraya Santos está visitando o Brasil todo para a instalação das procuradorias da mulher em cada legislativo municipal e estadual e fortalecendo, dentro das delegacias, a criação de uma sala de atendimento. Qualquer delegacia que seja ela, distrital, portinha na cidadezinha, ter um local de atendimento às mulheres, porque as denúncias não chegam e, quando chegam, a mulher passa pela segunda revitimização, ainda tem a terceira e a quarta, né, porque ela vai para exame de corpo de delito, depois ela ainda vai para o tribunal para testemunhar aquela agressão. Eu sou juíza criminal, vou terminar, sou juíza criminal, e não raras vezes, sou juíza criminal há 25 anos no Rio de Janeiro, não raras vezes na minha vara, um abusador, um estuprador, diz que aquela mulher que é vítima, que está prestando depoimento, ela não está falando a verdade, porque ela estava passando na rua, ela era prostituta, se ofereceu e quis fazer sexo com ele. Não foi estupro. Então, essa cultura ainda, né? E aí, você imagina a vítima que já tem muita vergonha de contar a sua história, na frente de homens, né? Também, porque a sala tem promotor, tem defensor, ela ainda passa por essa revitimização, que o agressor ainda agride mais uma vez ela institucionalmente dentro da sala de audiências. Então, a gente ainda tem esse desafio de melhorar o atendimento no sistema de justiça como um todo. Obrigado. Só um comentário. Você falou que em Brasília, quando vocês começaram a avaliar a quantidade, acrescentou, subiu, né? E você fez uma sugestão de que Brasília é um distrito que supostamente não deveria ter, não? Na empresa, quando você
facilita os mecanismos de denúncia, as denúncias aumentam, mas os crimes não necessariamente estão aumentando. Está aumentando o conhecimento da empresa sobre a realidade. Então é interessante o que você falou, porque quando você tem sucesso em facilitar o acesso à justiça, a primeira reação desse sucesso parece que piora, mas na verdade você está conhecendo mais, não? Uhum. Patrícia queria falar? Está aqui. Uhum. Renata, me senti encorajada de fazer uma pergunta-comentário, já que a senhora disse que acredita muito no empreendedorismo. E nós nos conhecemos num momento de empreendedorismo feminino, lá no Maranhão, no Tribunal de Justiça, porque foste uma preleitora no lançamento do Estatuto do Movimento Maria Firmina, e eu estava presente a convite da desembargadora Sônia Amaral. Mas se nós temos, e realmente temos, uma das melhores leis de proteção à mulher no mundo, nós também temos uma enorme quantidade da nossa população que desconhece. E por mais que o judiciário brasileiro seja tão aberto, as pessoas não sabem disso, ou não vislumbram os passos que têm que ser tomados para chegar a uma delegacia da mulher, que ainda se encontra fechada na maioria dos finais de semana, se não em todos os finais de semana, e é quando existem o maior número de violências. Trabalhando no Maranhão, dentro do sistema penitenciário, e testemunhando, não porque eu estou no Maranhão, porque eu também já estive em São Paulo, por conta de um acordo de cooperação técnica assinado com o CNJ na gestão do ministro Toffoli, eu desenvolvo cooperativas sociais dentro do sistema penitenciário. E pensando no empreendedorismo dessas mulheres, que foram desfiguradas muitas vezes, se não mortas, e outras que, por não ter esse acesso, são reconhecidas pelo Estado e pelo Judiciário como homicidas, e não como abusadas que foram. Porque muitas das mulheres brasileiras encontram a solução dos seus problemas de abuso nas suas próprias mãos, em casa. Porque já não aguentam mais serem abusadas por esse companheiro, ou ver esse companheiro abusando da sua família, ou serem as mulas. Então, como, dentro de um instituto seu, o meu, nós juntamos forças para que mulheres mostrem para mulheres, ainda que o nosso grau, talvez, de legitimidade na causa seja menor, porque a gente não passou por isso, pelo menos não como elas passam, como nós juntamos forças e mostramos a um país, a uma iniciativa privada, a um país machista, classista e muitas vezes racista, e mostramos a um país que nós precisamos tomar conta dos nossos problemas, fazer as nossas meia-culpas. Eu, por trazer uma iniciativa inovadora para dentro do sistema penitenciário, sou completamente mal entendida. Eu estou dando cobertura ao crime organizado, por exemplo. Então, são essas coisas que nós precisamos unir forças. Porque se nós, na estatura em que nos encontramos esse tipo de pensamento, que dirá a maioria das mulheres cidadãs brasileiras que não se encontram nessa estatura, nem têm estatura, e matam para não serem mortas. Essa é a verdade do Brasil. Matam para não serem mortas. Dentro do sistema penitenciário, nós encontramos mulheres que deveriam ser vistas como abusadas, mas elas se tornam abusadoras. E, às vezes, não tem nenhuma sentença, elas são provisórias. Então, também, como o judiciário poderia ver isso de alguma maneira que não fosse com a mão tão pesada para dentro de uma história que a gente precisa debelar, que a gente precisa escancarar no Brasil? É uma pergunta e um comentário. Obrigada. Cumprimentar a Patrícia por esse trabalho belíssimo que ela faz. Não é fácil entrar dentro do sistema prisional, ter legitimidade para atuar dentro do sistema prisional. Eu sei como é isso. A gente sofre preconceito por estar falando dessa agenda. Posso imaginar o preconceito que você sofre em dobro por isso. Uma pesquisa recente do Data Senado apontou que 64% das mulheres brasileiras não conhecem a Lei Maria da Penha.
Então, isso é um desafio educativo, o nosso processo. A gente acabei de dizer que a gente tem 2 milhões de crianças fora da escola, né, que não têm acesso à educação nenhuma. Eu acredito no que eu falei. Eu acho que a gente precisa de lugar de fala para as mulheres. Essas realidades não são conhecidas. As mulheres precisam estar nos espaços de fala e acredito nesse novo contrato social. Todo mundo um cuidando do outro, um ajudando o outro, as empresas todas, as instituições se ajudando. Dentro desse compliance de gênero que o Instituto tem, ele diz que a empresa tem que estar atuando com outras organizações não governamentais. Isso significa um dar a mão para o outro, né? Eu acho que essa é a solução. Mais alguém? Não. Bom, eu queria fazer uma última pergunta, então. Ligando um pouco certas concepções ou pré-concepções ou preconceitos, não? As situações econômicas, não? A tradição, e não, isso não é uma tradição da língua portuguesa, em várias línguas aparece a expressão sexo frágil, não? Ou seja, a mulher é sempre caracterizada como frágil. Isso leva, de um lado, não, a comportamentos masculinos, não? Ok, de agressão, isso existe também. Mas existe também essa ideia de proteção, e aí entra, curiosamente, às vezes, situações em que a caracterização de legítima defesa da honra vem às avessas. Não, eu tenho, na minha família, um caso desse, em 1960, eu me lembro, eu estava no primeiro ano da faculdade, e uma prima, não? E, enfim, no interior de São Paulo, teve lá um caso, enfim, acho que um jornalista da cidade onde morava. O pai foi a algum lugar, ele era um homem tranquilo, comprou uma arma e foi interpelar o rapaz, não? Contam que ele perguntou se ele estava disposto, então, a casar com a filha dele. E disse que teve como resposta, eu nem sei se eu fui o primeiro, não? Ele não teve dúvida, puxou o revólver e matou. Foi absolvido por legítima defesa da honra. As avessas aí, não? Ele defendia a filha, não? Eu estou contando esse episódio e essa história para, enfim, ilustrar um pouco essa ideia da fragilidade da mulher e do homem como aquele que defende também essa fragilidade. O que a gente está percebendo hoje é que essa visão da mulher como um sexo frágil vem mudando também do ponto de vista econômico fortemente. A luta da mulher por um espaço no mercado é notória, não? Então, a minha pergunta seria um pouco nessa direção. Será que você vislumbra a hipótese de que nessa luta da mulher por espaço no mercado pode vir a modificar essa visão da fragilidade? Porque, por um lado, tem a proteção, mas, por outro lado, tem a agressão. Será que esse é um caminho importante e está já provocando alguma diferença? A entrada da mulher no mercado, ela é a responsável, às vezes, né, pela manutenção da família, ou pela manutenção de si mesmo. Então, como o homem, isso afeta essa percepção da mulher, sua fragilidade e tudo mais? Como é que você vê isso? Professor, excelente pergunta. A Prêmio Nobel de Economia desse ano, Cláudia Goldwyn, ela faz uma análise da participação da mulher no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ela fez pesquisas analisando 200 anos de história e ela chega a essa conclusão, né, se a gente aprofundar lá o estudo do livro, que, com certeza, a participação feminina no mercado de trabalho, ela torna a mulher numa situação potencialmente igual. E isso diminui, claro, esse sentimento de fragilidade. Basta olhar para o lado.
As mulheres que a gente conhece, eu estava hoje prestando atenção nas meninas que estão aqui, né? Todas mulheres muito fortes, todas ocupam o seu espaço na sociedade, elas não têm dificuldade, eu tenho certeza, em se colocar se estiverem numa situação de afetividade difícil. Mas a maior parte das mulheres não é assim. A maior parte das brasileiras não está no mercado de trabalho formal, não ganha salários iguais ou exercendo a mesma função. Então, esse sentimento é aquela história, né? Um estudo recente diz que a gente vai demorar 150 anos, mais ou menos, 147 anos, mais ou menos, para alcançar a igualdade de gênero no mundo. A gente tem que antecipar esses passos para que a gente tenha realmente menos violência. Eu tenho certeza que uma mulher potencialmente ativa no mercado de trabalho se sente mais forte, ocupa o seu espaço e não aceita violações. Agora, isso dentro dessa sociedade patriarcal que a gente ainda vive, ainda gera reações, como o caso da juíza Viviane, né, que rompeu o relacionamento, ganhava muito mais que o marido dela, né, e ela foi assassinada. Então, ainda existe uma reação em razão da concepção patriarcal da sociedade, mas a gente tem que preparar as nossas meninas e meninos para o futuro, para esse futuro de igualdade, né, que a gente aqui lê na Declaração de Direitos Humanos, está lá na nossa Constituição, homens são iguais, homens e mulheres são iguais. A gente tem que preparar a sociedade para isso, ainda que essas consequências ainda violentas aconteçam. Essa pergunta do professor é a resposta da Renata, mas eu quero provocar além. Aqui foram citadas duas mulheres empoderadas, Luísa Brunet e Ana Hickman. Isso acontece com todas as mulheres. Com todas. Inclusive com as empoderadas. Então, isso é muito mais forte do que a gente, às vezes, imagina. E aí, às vezes, também a gente vê a mulher como vítima, aquela mulher pura. Então, Jesus Cristo falou para a adúltera, ela não pode ser apedrejada. E a gente não aprendeu nada em 2000 anos. Não são 150 anos, Renato, são 2000 anos e a gente não aprendeu. Podemos passar para o próximo? Ai, meu Deus. Não, era só um complemento na sua pergunta, dessa questão de que não é só a mulher ocupar os espaços, mas as instituições também permitirem que seja ocupado de uma forma diferente, né? Porque as instituições todas são forjadas nessa estrutura patriarcal. Então, as empresas, não só as mulheres ocuparem, nem se for 50-50, a forma como as instituições hoje são constituídas não permite, talvez, a ocupação desse espaço da forma plena. Então, toda a questão da mulher, da biologia da mulher, do momento de que amamenta, que tem filhos, etc. Então, mesmo ocupando espaço, as instituições têm que também ser transformadas para que isso possa alterar o... Eu passei por isso, acabei de ter duas filhas, então... Desculpa, eu não quero ser machista e monopolizar aqui, mas não posso deixar de fazer um comentário com essa fala dela também, que me lembrou o seguinte: eu era presidente do TSE em 2014, quando a Soraya, a deputada Soraya, que é uma pessoa fantástica do ponto de vista da defesa de gênero e das mulheres, e ela me procurou e levou uma estatística. O Brasil tinha 2 vezes menos deputadas federais proporcionalmente ao número de cadeiras no parlamento do que o Irã. Eu achava normal o Brasil não ter tantas mulheres por conta do nosso sistema proporcional. Estou falando estou dando um testemunho. Eu, José Antônio Dias Toffoli, presidente do TSE, nosso sistema proporcional é assim. Ponto, acabou. O sistema proporcional não dá para criar a cadeira. Né? E ela levou as estatísticas, Nelson. O Brasil tem menos representação feminina no parlamento do que o Estado Islâmico do Irã. Aquilo, para mim, foi um choque tão grande, e criamos ali políticas públicas que aí eu me voltei muito para essa pauta a partir daquele dado concreto, quando você compara.
nada contra o Islã, mas a gente sabe o que as mulheres passam, né, no islamismo. Se passam aqui no cristianismo com essa, né, pregação que nós não aprendemos, então é uma questão muito complexa, muito difícil. É a realidade. Só uma pergunta. Porque, afinal, observa, centrou-se muito a discussão em termos de punição. Ou seja, a necessidade de você ter mecanismos de punição. Tudo bem? Está correto? Vamos à punição, mas isso não resolve. Nós temos que descobrir quais são os estímulos para esse tipo de conduta. Esse é fundamental para você encontrar uma solução. Não vai ser através da criminalização que você vai conseguir romper essa situação. Eu me lembro do Supremo, Toffoli, eu me lembro que, vagamente, houve uma lei, uma alteração na Previdência, ou no sistema de trabalho, em que se estabeleceu que a mulher, quando dá o afastamento sobre a maternidade, até então, quem pagava era o INSS. Ou seja, ia para como é que chama aquele troço? Auxílio maternidade, no sentido do afastamento do trabalho, levava isso ao INSS. Houve uma alteração em que se estabelecia que a metade seria paga pelo INSS e a outra metade seria da responsabilidade do empregador. Todo mundo estava concordando. Até que suscitou o seguinte problema. Tudo bem. Qual é o efeito disso? O estímulo disso? Não vou empregar mulher. Ou seja, vai afastar a mulher do trabalho, do emprego. Por quê? Porque eu calculo de que eu vou ter um ônus tendo em vista o auxílio maternidade. Ou seja, nós temos que também ter, além da questão da punição, e nós sabemos muito bem que a punição leva o sujeito para o sistema penitenciário, e lá agrava a situação. Não resolve. Agrava e, digamos, é um retroalimentador para esse tipo de conflito. Então, era importante que nós pudéssemos caminhar para identificação de soluções. As narrativas todas são, digamos, emocionais. Você conta fatos, descreve situações, etc., etc., mas são emocionais e buscam culpas. Nós não vamos encontrar solução nessa linha. Nós precisamos afastar a emoção da análise do problema, afastar a busca de culpados para enfrentar os estímulos. O que estimula para esse tipo de conduta? Nós sabemos isso hoje? A universidade está pesquisando isso? Eu acho que quando a juíza Renata fala em políticas públicas, e ela falou muito disso, e ela falou, por exemplo, em empreendedorismo, é disso que ela está falando. Por exemplo, empregar a mulher, por exemplo, educação, informar a mulher sobre os seus direitos. Por exemplo, a própria ideia de... Tem uma política que a ONU banca chamada He for She, que é o tipo de apoio que os homens podem dar às mulheres. Acho que tem uma gama, tem um leque, e quando fala em políticas públicas, eu acho que tem um aspecto importante, que é conferir a escala a uma solução. Porque isso é que ela disse, e a nossa colega disse também, você não pode ficar, ela não vai ficar visitando os estados, aquilo não tem limite. Então, você precisa achar saídas do poder público que possam ser multiplicadas, que possam ganhar escala. Protocolos de ação, protocolos de recebimento em delegacias, protocolos e aí, com isso, você dá escala e você deixa de depender menos de juízas ou de que vão ficar avisadas e tudo isso. Eu acho que tem um caminho, né, conduzindo. Hã? Não é punitivismo. Empreendedorismo, por exemplo, é melhorar a empregabilidade das mulheres, elas estarem menos... Isso não tem nada a ver com punição. Isso tem a ver com fortalecer as mulheres para que elas tenham condição de ter consciência sobre o problema e sair do problema. Não, eu acho que você já tem medidas de escala pequena. Uma das coisas que, como eu recebo, ela diz que precisa de políticas públicas, é como é que você dá escala para isso. Como é que você pega empreendedorismo numa fábrica
e multiplica para 50 fábricas. Como é que você põe isso em 20 estados do Brasil? Isso é pensar em termos de política pública. Isso eu acho que a universidade pode pensar, muita gente pode pensar. Eu entendi o que o ministro Jobim quis dizer. Ele fala de uma fase inicial, né? O que estimula o homem a praticar essa violência? Claro que todas essas outras medidas são medidas que a gente vai trabalhar preventivamente, não são só punitivistas. Eu entendo como uma professora, são medidas de transformação da sociedade, mas a gente tem um problema atual, né? As mulheres continuam morrendo muito em escala muito gigantesca. O que gera esses estímulos ainda não foi pesquisado. A gente ainda não se debruçou sobre isso. E isso é importante, inclusive, para a gente entender, se entender como sociedade. Ainda que o efeito da pesquisa não seja redutor de crime, ele é importante para a gente se entender como sociedade. Então, eu acho que essas parcerias com as universidades são muito relevantes para a gente atingir esse problema. Eu queria colocar a colher torta, pegando carona no que o Nelson falou e apoiando integralmente o que o Nelson falou. Eu acho que está ótimo, está certíssimo, todas as políticas em relação às mulheres, empoderamento da mulher, valorização da mulher, conscientização da mulher, mas será que a forma real de consertar isso não é trabalhar o homem, que é quem mata? Se você tira a fome do leão, o leão não caça. Se você tira a razão do homem, matar a mulher, se você explica para o homem, se você trabalha o homem, se você educa o homem, ele vai parar ou vai reduzir muito. Parar não vai nunca, e não é no Brasil que isso vai acontecer. Mas será que trabalhar o homem não é um caminho? Estudar o homem não é um caminho para achar uma solução pelo menos mais pragmática, porque o problema inteiro você colocou primorosamente bem, quer dizer, a mulher chega numa delegacia, ela é mal recebida por um escrivão que não tem a menor empatia com ela, um delegado que tem menos empatia ainda, se é que ele também não bate na mulher dele. Quer dizer, então será que não é o caso da gente trabalhar o homem e dizer por que você faz isso, tentar entender por que o homem faz isso? Você vai encontrar uma série de razões sociais muito recentes. Quer dizer, até a década de 60, a mulher não podia ter conta em banco. Ela só tinha conta em banco se o marido autorizasse ela a ter conta em banco. Ela não podia ser administradora de empresa, mesmo se a empresa fosse dela. O marido tinha que autorizar a mulher a fazer. Então, você tem comportamentos numa sociedade, querendo ou não, o Brasil é uma sociedade extremamente conservadora. E, num certo sentido, uma sociedade que se urbanizou, mas continua com um pensamento rural, um pensamento de fazenda, de sítio. Então, será que não é melhor tentar mudar isso trabalhando o homem, sem abandonar todo o resto que vocês estão fazendo? É isso, tá bom. Bom, pode? Bom. Tá. Muito interessante o que ele falou, mudar o homem. Eu vou citar aqui um argentino, muito amigo meu e também de Nelson, mas assim, amigo meu muito pessoal, ser padrinho de casamento dele, Daniel Zovato. E o Daniel Zovato é o maior especialista em... A Renata conheceu ele. E o Daniel é o maior especialista em eleições nas Américas. Ele sabe de cabeça todos os resultados de eleições dos últimos 50, 60 anos. Conhece os presidentes, conhece os primeiros colocados, os segundos colocados, conhece tudo. É um gênio. E vem muito ao Brasil e eu sempre o recebo no Brasil. Eu levo ele em Brasília, em São Paulo, apresento ele. E um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, eu achava que a Argentina era um país machista, mas o Brasil é muito mais. Falou assim, é impressionante como vocês aqui em Brasília, no setor político, as mulheres não participam das grandes discussões. As mulheres vão para o clube da Luluzinha. Obviamente que ele não usou essa expressão, eu vou traduzir. Assim,
As mulheres não sentam à mesa de vocês. E quando sentam, vocês mudam o conteúdo da conversa. O conteúdo da conversa está indo para uma linha, chegou uma mulher, vocês mudam, mesmo que não seja conversa sobre mulher, é conversa... Quando eu falo conversa com mulher, todo mundo entendeu. Vocês estão falando de política, vocês não estão falando de bobagem, vocês estão falando de política, mas chegou uma mulher na mesa, vocês mudam completamente, vocês não deixam a mulher participar do processo decisório. Quando... No Rio Grande, até nos anos 80, você fazia uma recepção na sua casa, a mulher não sentava na mesa. Ela servia a mesa e depois se afastava. Só ficavam os homens. E as mulheres não eram convidadas para esse tipo de coisa. Eu assisti N vezes disso. Sentava, ficava servindo. Era um costume, era um hábito. Ninguém achava isso ruim naquela época. Depois as coisas foram aumentando. Ou seja, o que eu insisto é de que o caminho da penalização, embora seja importante, não vai dar solução. É a mesma coisa que se tentou em relação à corrupção. Ou seja, tenta-se penalizar a corrupção, mas não verifica quais são os estímulos para os atos corruptivos. Ou seja, como é que a provocação que existe em relação a você ter um ato corrupto? E tem. E a distinção é curiosa. Observem bem o nosso comportamento na sociedade. É apenado, é corrupto o sujeito que dá propina para um servidor público para resolver o seu problema. Para acelerar, tirar debaixo da pilha. Existe isso, não existe? Agora, numa festa, quando você dá um dinheiro para o garçom, para você ser melhor atendido, é considerado um ato corrupto? Quem não fez isso? De dar um dinheirinho, a conduta material é a mesma. Absoluta mesma. E o objetivo também. Mas um é elogiável e outro é corrupto. A gente vai ter que terminar essa, porque temos mais ainda pela frente. Muito obrigado. Tá bem? Tá. Próximo.